Eu só quero começar falando com vocês de um assunto que não é nem para comemorar ou celebrar, é para registrar a expulsão do prefeito de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Mário Esteves, do Partido Solidariedade. O partido tomou essa decisão. Para quem não acompanhou esse caso, o prefeito lá de Barra de Piraí, de um jeito jocoso, desrespeitoso, muito impróprio, sugeriu que as mulheres da cidade fossem castradas, foi a expressão que ele usou, porque tinha muita criança nascendo. Devia ser pré-requisito para ser prefeito respeitar as pessoas. Na verdade, devia ser pré-requisito para ser gente, respeitar a todos. Mas para quem se propõe a trabalhar numa função pública, a cuidar de todos, respeitar devia ser um pré-requisito básico. Não foi o caso. Ele foi extremamente desrespeitoso, tratando mulheres como se fossem animais. Castra para resolver o problema do excesso de crianças. E tratando crianças também de uma forma muito desrespeitosa. E o que eu acho que vale a pena registrar é que tem gente que é especialista em tratar assunto sério, assunto importante, assunto relevante que tem que ser discutido por todos nós de forma jocosa e desrespeitosa. E foi o que esse prefeito, Mário Esteves, fez. Mas o assunto, planejamento familiar, acesso, conhecimento e acesso a métodos contraceptivos, controle de natalidade, planejamento do futuro das famílias, isso é muito importante. Planejar o momento certo de se tornar mãe ou pai é muito importante. Isso muda a história de famílias, de jovens, muda a história de um país. Só que quando a gente tem homens públicos, como esse sujeito, que de forma jocosa sugere castrar mulheres, a gente faz um assunto sério e importante que seja discutido, ser tratado dessa forma tão condenável, tão lastimável. Geralmente, quem trata esses assuntos dessa forma é também o tipo que fala que não precisa ter educação sexual nas escolas, é o tipo que leva essa conversa para a polarização, que se você defende educação sexual nas escolas, orientação sexual nas escolas, você está querendo estimular que as crianças se transformem em LGBTQIA+, ou seja, gente que trata o debate nesse nível, a ponto de sugerir castração de mulheres, geralmente é gente que não aceita uma discussão séria sobre esse assunto. E, mais uma vez, planejamento familiar, planejamento de quando ser mãe, quando ser pai, é assunto não só de mulheres, mulheres, homens, de uma sociedade inteira. É um assunto muito importante. Pena que o senhor prefeito lá de Barra do Piraí acha que pode ser jocoso com as mulheres. Ele que seja julgado pelas mulheres da cidade dele nos próximos passos da vida política dele. O Solidariedade expulsou. E não bastasse esse destaque do noticiário, aí, Fábio, vocês já deram aqui hoje na Rádio Band News FM a imagem de estudantes de medicina que no meio de um campeonato esportivo, quando as meninas jogavam vôlei, invadem a quadra, simulando, com os shorts, as bermudas arriadas, simulando uma masturbação coletiva. Assim, gente, como a gente precisa de discutir, debater educação sexual de forma séria? Porque se universitários, estudantes de medicina, que médicos serão se eles tratam a sexualidade dessa forma ridícula, dessa forma... não pode dizer que é infantil, porque as crianças também têm que ser respeitadas nesse debate. Mas, assim, é triste você pensar que universitários e, sobretudo, futuros médicos tratam a sexualidade dessa forma, invadindo um jogo para simplesmente simular uma masturbação coletiva e, de alguma forma, fazer disto um gesto de ofensa, de agressão às mulheres, de deboche às mulheres. É um deboche. É um deboche, como esse prefeito também debochou e desrespeitou as mulheres. É chato começar a semana falando disso, mas assim, se a gente não fala, a reflexão não vai passando de uma pessoa para outra. E o meu intuito ao abrir hoje o Entre Nós falando disso vamos pensar em discutir sexualidade, orientação sexual, planejamento familiar de forma séria? A gente é bem capaz de fazer isso, mas precisa das pessoas certas para fazermos isso. É isso, vamos juntos!